Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Animados para mais uma aula de língua portuguesa? Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Albert Glésia, já trabalho no ponto dos concursos há muitos anos, desde 2009. Então, são muitas histórias, boas histórias para contar, muitos alunos, vários concursos, e eu espero poder ter reunido toda essa experiência para poder transmitir algumas informações úteis a todos vocês. Nosso objetivo aqui é dar aos participantes, aos nossos queridos alunos, dicas importantes, interessantes para aqueles que estão aí estudando com foco na banca CESP. São dicas importantes porque atualmente nós temos vários editais aí, vou dizer assim vários, mas vou dizer alguns editais já na praça, com concursos aí iminentes. Então acredito que por todo o nosso país muitas pessoas estejam estudando já e se preparando. Na aula de hoje, galera, eu preparei aqui algumas questões que versam sobre assuntos recorrentes nessa banca, tá? Na banca CESP, uma das bancas principais do nosso país. Eu me baseei nas provas deste ano, de 2018. Então, nós vamos resolver algumas questões. Não são muitas questões por causa do tempo de duração da nossa aula, aproximadamente 1 hora. Então, eu preparei algumas questões, mas a partir das questões eu vou expandir um pouquinho cada assunto tratado em cada questão. Tá joia? Então, dessa forma, você vai ter uma noção do que o CESP está cobrando nas suas provas atualmente. Tá ok? Então, vamos começar já com a primeira questão. Antes disso, você sabe que você também pode participar, interagir comigo por meio do fórum. Se eu não puder, no exato momento em que você fizer a pergunta, interromper a aula, fique tranquilo, não se preocupe, porque depois da aula, depois da minha exposição, eu, na verdade, vou acessar o chat, o fórum, e a gente vai conversar. Eu vou sanar as possíveis dúvidas de vocês logo após a minha exposição, se eu não puder fazer isso durante a aula em si. Tá ok? Bom, então vamos para a nossa primeira questão. Vamos lá. Olha só. Então está aí para você projetada a nossa primeira questão. Veja que foi uma questão que caiu no STJ, ok? No cargo de técnico. Eu só vou pedir a você que, por gentileza, leve em consideração o erro de digitação aqui na palavra técnico, mas isso não vai atrapalhar o nosso momento aqui não, tá bom? Vejamos então o que a banca, o que o examinador cobrou do candidato nesse concurso que, por sinal, foi muito concorrido. O STJ, aliás, os tribunais, de uma forma geral, são bem concorridos, Então, vejamos. O sujeito da forma verbal tem, olha só, na linha 16. Então, a linha 16 está aqui, aqui o verbo. Está elíptico. Gente, o que é um termo elíptico? Um termo elíptico é um termo que foi omitido. Ele está subentendido, ele não está expresso. Certo? Então, veja. O sujeito da forma verbal tem, está elíptico e retoma cada um desses autores. Olha, a primeira coisa que você precisa saber é que o verbo ter, quando aparece com o acento circunflexo, indica terceira pessoa do plural. Então, já vou colocar aqui na tela, terceira pessoa do plural. Isso quer dizer que o sujeito dele
tem que ser um termo que também expresse essa noção de plural. Agora, veja a referência que o examinador apontou para você, cada um desses autores. Olha, o núcleo aqui é esse termo que eu acabei de circular. Sendo assim, essa alternativa, ou melhor, esse item, né, é um item falso, ou, se você quiser, um item errado. Tá joia? Por falta de concordância. Verbo no plural, com acento diferencial de número, e um sujeito com núcleo no singular. Veja que eu nem precisei voltar ao texto para fazer a leitura dele ou a análise dele. Bastaria saber isso que eu acabei de explicar para você. Então, essa foi uma questão que cobrou regra de acentuação combinada com concordância verbal. Bem, o que eu posso dizer a você a respeito da parte teórica desse assunto? Olha só, eu quero mostrar para você aqui alguns acentos diferenciais, e eles são marcados pelo chapéu ou pelo circunflexo, ok? Antes e depois do novo acordo ortográfico. Presta bem atenção. Olha só. Antes do novo acordo ortográfico, não aqui, ó, essa sigla quer dizer novo acordo ortográfico. Perceba como era a forma desses verbos. Olha, pôde, com acento diferencial no pretérito perfeito do indicativo, para se diferenciar da forma pode, uma forma mais aberta, uma pronúncia mais aberta, no presente do indicativo. Olha aqui, esses dois aqui, ó, são muito recorrentes em provas de concurso, tá? Então, desde antes do novo acordo ortográfico, a forma já era essa mesmo, tá? Olha aqui o acento diferencial, o chapeuzinho, o circunflexo, para indicar o quê? Plural e se diferenciar da terceira pessoa do singular. O verbo vir, a mesma coisa. Olha aqui, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, olha aqui o chapeuzinho aparecendo, uma forma para diferenciar. Mas isso só vale para o plural. E com a vigência do novo acordo ortográfico, Albert, eu posso deixar de usar esses acentos diferenciais? Não, não pode. Você obrigatoriamente deve continuar empregando todos esses acentos, tá ok? O novo acordo ortográfico não aboliu o emprego deles. Então, por favor, lembre-se disso na hora da prova, tá joia? Se esses verbos, o verbo ter e o verbo vir, principalmente, tá? São os mais recorrentes, se eles aparecerem na sua prova com um chapeuzinho, um circunflexo, eles têm que estar relacionados a um sujeito, a uma expressão no plural, que indique plural. Tá ok? Bom, já que matamos a primeira questão, antes de eu passar para a primeira questão, me veio aqui à mente um outro caso, que eu não preparei no slide, mas vou apresentar aqui para você. Olha só, cuidado com isso também, tá ok? Olha aqui, ó, por, para se diferenciar de pôr um chapéu. Olha aqui, ó, pôr um chapéu é o que, galera? Olha aqui, ó, é o verbo, tá bom? Do verbo pôr. Eu ponho, tu pões, ele põe e por aí vai. Por, sem o acento diferencial, sem o circunflexo, é o que, moçada? Anota aí, ó. Preposição, tá bom? Isso vale antes do acordo ortográfico, do novo acordo, e depois dele também. Sempre foi assim, não mudou, então você deve empregar todos esses acentos diferenciais aqui, tá ok? Então fique ligado. Bem, agora sim, vamos para a nossa segunda questão. Olha só, segunda questão, também mais uma questão atual deste ano, 2018.
Eu continuo trabalhando ainda a prova do STJ, tá? Para técnico, cargo de nível médio. E veja o que o examinador ele cobrou na prova. Olha só, nos trechos se debruçam e se chegar. Olha aqui, ó, se chegar, se debruçaram, né? Melhor dizendo. Linha 11 e linha 17. A partícula C recebe classificações distintas. Bem, vamos até a linha 11 encontrar essa expressão aqui, ó, se debruçaram e atentar para o C. Vamos fazer a mesma coisa agora na linha 17. Olha só, se chegar, tá aqui. Galera, veja bem, quando isso aparece em prova, isso costuma ser o terror dos candidatos. Os valores semânticos e sintáticos também do C causam muita dúvida. Eu preparei para você uma grande dica. O que eu posso dizer de imediato? O examinador está dizendo que as classificações são diferentes ou distintas, né? Exatamente como ele diz aqui. O item, galera, está correto, está certo. Por quê? Veja bem, no primeiro caso, ou melhor, eu vou começar pelo segundo caso, tá joia? Para que você possa compreender melhor o primeiro caso. No segundo caso, tá? Fazendo uma leitura rápida, nós temos o que? Embora a perspectiva analítica de cada um desses autores divirja entre si, eles estão preocupados em desenvolver formas de promoção de situações de justiça social e têm hipóteses concretas para se chegar a esse estado de coisas. Presta atenção. O verbo chegar, tá? Aqui nesse contexto, é um verbo transitivo indireto. Veja que o seu complemento é introduzido por uma preposição. Confere? Olha só. Bom, galera, sempre que eu tenho o pronome ser atrelado a um verbo transitivo indireto, eu tenho uma estrutura de voz, pode anotar, de voz ativa. Tá? Isso aqui é importante. Tá? Voz ativa. E detalhe, além disso, eu tenho sujeito, galera, indeterminado, tá? Indeterminado. Então, aqui, nesse trecho destacado, o C é índice de indeterminação do sujeito. O verbo está flexionado na voz ativa. E o sujeito do verbo não podia deixar de ser outro. Agora, aqui na linha 11, vejamos. Autores importantes do campo da ciência política e da filosofia política e moral se debruçaram intensamente em torno dessa questão. Ora, o verbo debruçar, aqui, ele foi empregado como um verbo pronominal. Verbo pronominal é aquele que se conjuga, que é conjugado com o apoio do pronome. O pronome é parte integrante do verbo, tá certo? É, por exemplo, como suicidar-se, queixar-se. Existem verbos essencialmente pronominais e existem verbos acidentalmente pronominais, tá joia? Como o verbo lembrar. Eu tenho lembrar, que não é pronominal, e lembrar-se, ok? Nesse caso aqui, fica claro que autores importantes do campo da ciência política e da filosofia política e moral se debruçaram. Então, veja, o sujeito aqui não é indeterminado, percebe? O ser não tem o papel de indeterminar sujeito. Ele é parte integrante do verbo. Então, por isso que as classificações são diferentes, são distintas, tá bom? Para você fixar bem esse conteúdo, olha o que eu separei para você.
Veja, funções do ser. Eu vou tratar esse ponto especificamente a partir da questão que foi apresentada. Então vejamos, olha só, sempre que você se deparar na prova com o ser, você não vai se limitar a analisá-lo. Você imediatamente vai prestar atenção no verbo ao qual ele está atrelado. Então veja, se ele estiver atrelado a um verbo de ligação, a um verbo intransitivo, a um verbo transitivo indireto, que foi o caso da questão da prova, e agora o caso mais cabeludo para você. Há um verbo transitivo direto e também, isso aqui é o pulo do gato, hein? Isso aqui é importante, há uma preposição. Perceba a última estrutura. Ama-se a Deus. Deus, você sabe que é um substantivo masculino. Ora, substantivo masculino não aceita artigo feminino. Então, de modo algum, o candidato pode confundir esse a com um artigo. Esse a é preposição. Então, veja que você fugiu daquela estrutura corriqueira peculiar da voz passiva. Você sabe que a voz passiva só pode ser formada a partir de verbo transitivo direto. Entretanto, a preposição não tem lugar, tá ok? Não tem lugar. Se você pega VTD mais C e encaixa uma preposição, você deixa de ter voz passiva e passa a ter voz ativa. Presta atenção. Olha lá. Todas essas estruturas que você está vendo aí na sua tela caracterizam voz ativa. Tá certo? O que mais? O sujeito dessas estruturas aqui é sujeito indeterminado. É diferente da voz passiva, moçada. O sujeito da voz passiva é determinado. Ele sempre vai estar no contexto. Você sempre será capaz de identificar o sujeito numa estrutura de voz passiva. Agora, nesses casos aqui não, sujeito indeterminado. E o C recebe que classificação? Que papel que ele está desempenhando? Ele está desempenhando papel de índice de indeterminação do sujeito. Ok, galera? Tudo bem até agora? Beleza? Vamos em frente. Veja, vamos pegar aqui mais uma questão de 2018. Olha só, técnica, STJ. Joia? Bem recente, bem recente. O que nós podemos aprender daqui? O que o CESP está cobrando? O que o examinador está exigindo dos candidatos? Olha lá. O enunciado diz o seguinte: a correção gramatical do texto seria mantida caso se empregasse o acento indicativo de crase no vocábulo a esse estado de coisas. Então veja, na linha 17, tá, você tem aqui, ó, é o mesmo texto, né? O examinador está propondo ao candidato, olha só, está propondo empregar o acento grave indicativo de crase. Bom, galera, veja bem, você sabe que crase basicamente é o quê? A fusão da preposição a e de um outro a. Esse outro a, ó, aqui está, ó, de um lado está a preposição. É isso? De um lado a preposição. Do outro lado, você pode ter, anota aí, um artigo, que é o caso mais corriqueiro. Você pode ter o a como pronome demonstrativo,
Albert, quando A vai ser pronome demonstrativo? Quando ele puder ser substituído por aquela, certo? E você ainda tem uma outra possibilidade. Quando você estiver diante do A inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aquilo e aquela. Cuidado, hein? Mesmo os pronomes demonstrativos masculinos, aquele e aquilo, podem ensejar a ocorrência de crase. Fica atento a isso, certo? Por quê? Porque você vai ter a fusão. Olha só, a fusão de dois A's. Então, crase basicamente é isso, tá certo? Agora, existem alguns casos que realmente são proibidos. Em alguns casos, a crase, o surgimento da crase é proibido. Nessa questão, o item está errado. O candidato poderia se sair bem por dois caminhos diferentes. Tá? Por dois caminhos diferentes. O primeiro caminho é ele notar que o pronome esse, olha só, é um termo que indica gênero masculino. Tá bom, galera? Olha só. Para muitos, esse foi o caminho mais fácil. Notar que o pronome, né, que esse termo, pronome demonstrativo esse, ele indica o gênero masculino. A crase não ocorre diante de palavra que indique gênero masculino. Tá ok? Então, isso é básico. Esse era um dos caminhos que o aluno poderia percorrer para chegar ao gabarito do item, o gabarito da questão. O outro caminho é entender que diante de alguns pronomes, a crase nunca vai existir. Tá? Então, ó, diante de alguns pronomes. Tá joia? Por exemplo, você tem pronome de tratamento. Tá joia? Diante de pronome de tratamento, a crase não ocorre, com algumas exceções. Quais são essas exceções? Senhora, senhorita, tá ok? Com esses dois pronomes, a crase pode ocorrer. Tá joia? E, Albert, com qual outro pronome a crase nunca vai ocorrer? É justamente o pronome demonstrativo esse. Tá? Bom, o esse, como eu já disse, indica gênero masculino. Mas e se no lugar do pronome esse, o examinador colocasse o pronome essa? Com certeza, muitos candidatos seriam confundidos, porque agora o pronome deixaria de indicar o gênero masculino e passaria a indicar o nome, o gênero feminino. Tá ok? Então, ó, esse, essa, tá ok? Ó, e por extensão, o este, tá? Com a variação esta. Tá joia? Não dá crase. O que mais? Ó, não há crase também diante do pronome relativo. Anote aí, ó. Pronome relativo quem? Nunca escreva uma oração, uma frase com crase antes do pronome relativo quem. E outro pronome relativo, ó, pronome relativo cujo, tá? Nunca haverá crase, nunca haverá crase. Eu espero que você não tenha dúvida quanto a isso. Tá bom? Bem, ampliando um pouquinho a nossa explicação, eu quero trazer para você outros casos em que a crase está proibida de ocorrer. Quais são esses casos? Olha só. O primeiro deles é uma repetição do que eu já disse, antes de nomes masculinos. Veja bem, no nosso primeiro exemplo, comprou a prazo. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui
Ó, vou puxar a setinha para cá por causa do espaço, tá bom? Eu tenho aqui uma locução, tá bom? Adverbial, tá? Mas o núcleo dessa locução adverbial é uma palavra do gênero masculino. Então a crase não vai ocorrer. Agora, suponhamos que eu tivesse o seguinte, ó, 3 pontinhos, né? Comprou à vista. Comprou à vista. Perceba que agora a minha locução adverbial, ela tem um núcleo que eu posso dizer de quê? Que indica gênero feminino, não é verdade? Então eu tenho uma locução adverbial de base feminina. Nesse caso, a crase é obrigatória. Tá joia? E detalhe, perceba também que sem a crase, além de gramaticalmente haver uma incorreção, o sentido seria completamente outro. É como se o comprador comprasse à vista de alguém, certo? Os olhos de alguém. É um sentido completamente diferente daquele que se pretende dar. Quando alguém, por exemplo, vai a uma loja e compra e faz o pagamento a prazo, parcelado ou à vista, né? Paga ali na hora. Ok? Então, cuidado com isso. No nosso segundo exemplo, o que nós temos? Dei a informação ao homem. Homem, veja bem, palavrinha de gênero masculino. Albert, por que não ocorre crase diante de palavra de gênero masculino? Porque eu disse a você que basicamente crase é a fusão de A mais A. Olha aqui, A mais O, isso não dá crase em lugar nenhum. Crase é A mais A, tá ok? Agora presta atenção no bizu que eu vou te dar. Toda vez, isso aqui é bizu, hein? Toda vez que você tiver dúvida, se diante de algum nome, e principalmente nome feminino, né? Se você tiver dúvida, tem crase ou não tem crase? O que você vai fazer? É o pulo do gato. Você vai pensar na seguinte regra. Se eu uso ao diante do masculino, eu vou usar a com acento grave diante do feminino. Vamos trocar a palavra homem pela palavra mulher. Dei a informação à mulher. Ó, vamos supor que você estivesse com dúvida. Será que tem crase ou será que não tem crase? É aquilo que eu disse. Se você usa ao para o masculino, você vai ter que usar a com acento grave para o feminino. Tá ok? Da mesma forma, se você usa no plural aos para o gênero masculino, você vai usar também as, né, no plural, com acento grave, isso mesmo, com acento grave indicativo de crase. Tá ok? Para o feminino. Então, ó, isso aqui é muito significante. Tá joia? Tome nota. Tá bom? Deixa eu só pegar aqui a borracha. Só para apagar aqui. Só para ficar direitinho. Então, veja, ó. Agora sim, ela vai ficar legal. Tá? Então, ao para o masculino, acraseado para o feminino. Aos para o masculino, as também com acento grave indicativo de crase diante do feminino. Agora o nosso segundo exemplo aqui, ó, antes de verbo. A crase também é proibida. Nunca coloque crase antes de verbo. Começou a chover. Aqui é tranquilo. Dificilmente alguém erraria se a frase fosse essa. Agora, o segundo exemplo, a segunda frase é complicada. Eu, que trabalho com vários alunos, recebo muitas dúvidas, tá, de aluno
querendo colocar a crase antes desse azinho, ou melhor, nesse azinho aqui, antes da expressão partir. O aluno não se dá conta de que partir é verbo, galera. Olha só. Eu acabei de dizer que antes de verbo não existe crase. Tá bom? Então fica ligado. Fica ligado. A partir de agora vou estudar mais. Eu espero que isso seja verdade, hein? Espero que você esteja aí disposto. Tá bom? Então, crase, nem pensar antes de verbo. Estendendo um pouquinho mais a explicação. Olha lá. Antes de artigos ou pronomes indefinidos. De jeito nenhum, coloque o acento grave. Tá? Ofereci ajuda a uma pessoa desta sala ou ofereci ajuda a alguma pessoa desta sala. Uma, artigo indefinido. Alguma, pronome indefinido. Tá? Albert, por que não existe crase? Ora, você precisa, basicamente, de duas condições. Um A com outro A. O pronome indefinido, como o próprio nome já diz, ele não admite nenhum termo definido antes dele. Tá? Seria uma grande incoerência, uma grande inconsistência da língua portuguesa. Se o nome, se o termo, por natureza, é indefinido, como é que você quer ter ali a crase, sabendo que a crase é a fusão de uma preposição com um outro termo que tem, assim, na sua essência, um caráter definido. Seja o artigo definido a, seja o pronome demonstrativo, que também vai restringir, vai definir, vai especificar o nome que vem logo após a esse pronome. Tá bom? Então é por isso que a crase não ocorre. Quarto caso, quando A precede palavras femininas no plural. Gente, o quarto caso é, para mim, a segunda grande dica sobre esse tema. A primeira grande dica está no caso 1. Tá bom? Aqui, ó, vou até circular para você. A primeira grande dica. Eu costumo chamar nas minhas aulas de regra de ouro. Tá bom? Regrinha de ouro. O quarto caso também é a segunda grande dica. Por quê? Grave essa estrutura, por favor. Singular mais plural. Tá? O que é isso aqui, Albert? Veja, você tem um A no singular e o termo seguinte está no plural. Isso não dá crase. Ora, pensa comigo. Se o termo está no plural, se o nome está no plural, o artigo que você deveria empregar ali deveria também ser um artigo no plural, as cartas. Ora, se o A está sem o S, significa que ali você só tem a preposição, a primeira condição para a crase. E cadê a segunda condição? Não existe, então não tem crase. Mas olha só, tudo isso pode ser resumido e você pode ganhar tempo na hora da prova se você prestar atenção nessa estrutura aqui, ó, singular mais plural, não dá crase, tá? Então, ó, singular mais plural, não, tá bom? Albert, e se eu tiver, por exemplo, singular mais singular? Se eu tiver plural mais plural, Albert, aí são casos diferentes. É possível que a crase exista plural com plural, singular com singular. Agora, se houver essa incompatibilidade aqui, ó, singular mais plural, nem pense em colocar a crase. Se você gravar o caso número 1 e o caso número 4, as duas regrinhas de ouro que eu apresentei para você, eu tenho certeza
que a maioria das questões, a maioria, não vou dizer todas, mas a maioria das questões envolvendo crase que aparece numa prova de concurso, você consegue resolver. Tá bom? Quinto caso, antes dos pronomes demonstrativos este, esta, esse, essa. O quinto caso foi o caso explorado na prova. Tá bom? Foi o caso explorado na prova. Então, ele só está aqui agora para reforçar o que eu expliquei durante a resolução da questão. Veja que é uma questão basicamente simples, mas você precisa estar atento, você precisa ter esse conhecimento. Por isso, essa dica aqui, tá, para você que é aluno do Ponto dos Concursos. Bem, seguindo em frente, olha só agora. Dá uma lida nesse enunciado. Veja. A próclise, vou até grifar aqui, ó. Vou até destacar. Próclise. O que é próclise, Albert? Bom, próclise tem a ver com a posição do pronome oblíquo átono. Vou repetir. Não é pronome oblíquo tônico, é pronome oblíquo átono. Então, próclise, mesóclise e ênclise tem a ver com esse conceito. Posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo ou em relação à locução verbal. Mas vamos seguir aqui. A próclise observada em se multiplica, olha aqui, próclise é quando o pronome oblíquo átono aparece antes do verbo. Na linha 7, está aqui, ó. Vamos aqui para a linha 7. Seguindo aqui no enunciado, e se desenvolve, repare bem a posição do pronome. Está antes do verbo. Isso é próclise. Tá legal? O examinador está dizendo que é opcional. De modo que o emprego da ênclise... Ih, Albert, o que é ênclise mesmo, hein? Calma. Ênclise, não precisa ficar nervoso, não. O que é ênclise? É fácil, tranquilo. Enquanto a próclise é o posicionamento do pronome oblíquo átono antes do verbo, a ênclise se caracteriza com o posicionamento desse mesmo pronome após o verbo. Tá legal? Olha aqui, ó. Multiplicam-se. Olha agora aqui o posicionamento do pronome oblíquo átono. Desenvolve-se. Olha aqui de novo, ó, o posicionamento após o verbo. Detalhe. Ênclise, que é ênclise de verdade, é marcada também pelo hífen, ok? Não existe ênclise sem o hífen. Olha aqui de novo o hífen aqui, ó, confirmando a ênclise. Albert, por que você está falando isso agora? É simples, é simples. Aqui no exercício, aqui na questão da banca, nós pegamos um verbo simples, uma estrutura verbal simples. Vamos imaginar que eu tivesse, por um acaso, uma locução verbal. Exemplo, se eu dissesse assim, ó, vamos pegar aqui um caso aqui, ó, eu estarei ou melhor, não vai dar aqui não, pera aí, deixa eu pegar essa borracha aqui, vou apagar aqui para você. Está me faltando agora aqui na cabeça um exemplo de locução verbal. Mas vamos lá, vamos pegar só a estrutura. Daqui a pouco vem o exemplo com a locução verbal. Mas se eu tenho aqui, ó, verbo, tá? Pronome oblíquo átono,
e verbo. Vamos pegar na forma estrutural, que vai dar para você entender também. Então, veja, dessa forma, eu tenho aqui a próclise em relação ao segundo verbo. Eu não tenho a ênclise em relação ao primeiro verbo. Tá? Esse caso aqui é diferente desse daqui, ó. Vamos supor que eu tenho o verbo, que é o verbo principal, que é o verbo auxiliar, melhor dizendo, com o hífenzinho, ligando o tal verbo ao pronome oblíquo átomo. Olha aqui a estrutura. Agora sim, eu tenho aqui o segundo verbo da locução verbal, que é o verbo principal. Então, são casos diferentes. Aqui, eu tenho a ênclise, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a ênclise. Tá certo? A ênclise do verbo auxiliar. Tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é ênclise. Por quê? Eu tenho hífen. Então, veja como é importante você notar a presença do hífen quando se trata de locução verbal e o assunto é colocação pronominal. Aqui, veja, o que eu tenho? A próclise. Tá legal? Bem, voltando para a questão número 4. O que nós podemos dizer a respeito dela? A próclise observada em se multiplicam e se desenvolve é opcional, de modo que o emprego da ênclise nesses dois casos também seria correto. Multiplicam-se e desenvolvem. Bem, o item está certinho, não há problema. Agora, por que não há problema nesse item? Não há problema porque se você perceber, tá? Tanto na linha 7 como na linha 14, eu não tenho aqui palavra atrativa, tá certo? Eu não tenho palavra que obriga o pronome a ficar fixo, rígido ali, né? Engessado antes desses dois verbos. Eu não tenho. Então, nesse caso, eu posso mudar a posição do pronome oblíquo átomo. Então, está correto. Albert, quais são os casos em que a próclise é obrigatória? Ora, a próclise vai ser obrigatória, por exemplo, quando você tiver alguma dessas palavras ou expressões que eu vou apresentar para você. Agora, a primeira delas é uma palavrinha de sentido negativo. O que eu quero que você perceba? O que é interessante? Nada. Qual é a classe gramatical de nada? Pronome indefinido. Tá? Vou botar aqui, ó, pronome PI, pronome indefinido. Qual é a classe gramatical de não? Classe gramatical de não? Advérbio. Né? É um advérbio de negação. Veja que são classes gramaticais distintas, porém, o sentido é de negação. Basta esse sentido ser de negação para que o pronome seja atraído. Então, nesse caso, eu não poderia mudar o pronome de posição. Eu não poderia, por exemplo, formar a ênclise. Agora não. Agora, a ênclise é proibida, não é opcional, como o examinador cobrou no concurso. Mais um caso, interessante esse, hein? Advérbios sem pausa. O que eu quero dizer por pausa ou sem pausa? É a presença ou ausência da vírgula. No nosso exemplo aqui, a vírgula está ausente. Então, eu digo que não há pausa entre o advérbio e o pronome oblíquo átomo. Confere comigo? Mas, Albert, e se por um acaso eu tivesse uma pausa, a vírgula, a pontuação? Bom, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu dissesse assim, ó, aqui
vírgula. Olha a pausa agora. Eu teria que fazer esta construção. Ó. Aqui, fazem-se, tá? Chaves. Tudo bem? Só por causa da vírgula? É, só por causa da vírgula. A vírgula destacou do restante da oração o advérbio antecipado. Ok? Como ele é de pequeno corpo, o emprego da vírgula é facultativo. Se fosse uma oração adverbial, ou se fosse um adjunto adverbial extenso, né? Com 3 ou mais expressões, ou 3 ou mais palavras, aí a vírgula também se faria obrigatória. Mas aqui não. Aqui nós temos um caso de adjunto adverbial de pequeno corpo, de pequena extensão. Então a vírgula é facultativa. Bem, não existindo a vírgula, não há pausa. Então, o pronome oblíquo átono é atraído. A próclise é obrigatória. Tá ok? Próclise obrigatória. Albert, eu posso colocar o pronome depois do verbo fazem? Não. A ênclise é proibida. Conjunções subordinativas. Você sabe que as conjunções subordinativas introduzem orações subordinadas, certo? E pronomes relativos também, tá? Olha aqui, ó, quando. Quando é uma conjunção subordinativa adverbial, que indica o quê? Noção de tempo. Então, observe o posicionamento do pronome oblíquo, sempre antes do verbo, nesse caso. O livro que me deste é, né, segue o texto. Esse que, perceba, está substituindo o antecedente, está retomando o substantivo livro. O que retoma o antecedente, que substitui um termo anterior, é chamado de pronome relativo. Certo? Pronome relativo introduz o quê? Que tipo de oração? Oração subordinada também, mas é adjetiva. Então, perceba, com as orações subordinadas, a próclise é obrigatória. Obviamente, se o pronome estiver ali pertinho da conjunção subordinativa ou do pronome relativo, tá certo? Se houver termos intercalados entre eles, se esse pronome estiver distante, aí essa palavra atrativa vai perder a sua força de atração, tá bom? Mas nos nossos exemplos aqui, a próclise é obrigatória, jamais poderia formar a ênclise. Mais um exemplo para você. Conjunções coordenativas. Cuidado! Em se tratando de conjunções coordenativas, somente as alternativas. Em se tratando de conjunções subordinativas, todas elas. Todas elas atraem o pronome oblíquo átono. Tá? Aqui, ó, olha a conjunção alternativa aqui. Só com essas. Outro caso, próclise obrigatória, com pronomes e advérbios interrogativos. Aqui é fácil você identificar a oração interrogativa por causa do ponto de interrogação, que marca bem a frase interrogativa direta, né? Então, olha só, quem e onde? Repare o posicionamento do pronome oblíquo átono, sempre antes do verbo, próclise obrigatória. Pronomes indefinidos. Albert também atrai? Atrai, olha só, pronome indefinido também atrai. Tá certo? Atrai. Só para ficar igualzinho, vou fazer o seguinte, só para não destoar. Então eu tenho aqui tudo, né, que é o elemento que atrai, e eu tenho aqui o posicionamento do pronome. Pronome oblíquo átono. Mais uma, aliás, mais duas. Olha só.
com frases exclamativas e frases optativas. Como te atreves? Aqui a frase é o quê? Exclamativa. Né? A frase exclamativa, ela sugere espanto, né? Um assombro. Já a frase optativa é aquela frase que expressa um desejo bom em relação ao seu interlocutor. Então eu digo assim, ó, Deus o abençoe, meu filho. O contrário da frase optativa, se é que podemos dizer assim, é aquela frase imprecativa, né? Que diz assim, por exemplo, eu quero que você se dane. Olha só, quando eu expresso um sentimento, um desejo, melhor dizendo, um desejo ruim em relação ao meu interlocutor, a frase deixa de ser optativa e passa a ser imprecativa. Ok? A frase optativa é quando o sentimento expresso, o desejo expresso, é bom, é algo salutar. Tá joia? Mas nesses dois casos, independentemente se você gravou isso ou não, o que eu quero que você note efetivamente é isso aqui, ó. É o posicionamento do pronome oblíquo nesses casos. Em mais gerúndio, cuidado também com essa estrutura. Olha aqui, eu tenho a preposição e eu tenho o gerúndio. Gerúndio, marcado aqui, ó, vou até destacar em vermelho, já está destacado em azul, mas eu vou reforçar aqui. Gerúndio é aquela forma nominal do verbo que expressa uma ação inacabada, aliás, em continuidade. Então, em se tratando desse assunto, tá? O interessante é o seguinte, caso eu retire a preposição, se eu começasse a minha oração dessa forma, ó, sem a preposição, deixa eu consertar aqui, ó, tratando-se, ó, olha a diferença. Olha agora o posicionamento do pronome oblíquo. Isso aqui é um caso de quê, galera? De ênclise, tá? Ênclise. Por que, Albert? Ora, você não pode iniciar sua oração com pronome oblíquo. Você até pode iniciá-la com pronome oblíquo tônico, mas com átomo não. Veja que eu não tenho, ou eu não teria, né, nenhuma outra palavra aqui, ó, tá? Então eu não poderia colocar esse pronome oblíquo na posição inicial. Aqui não. Aqui eu posso colocá-lo, aliás, eu não posso, eu devo colocá-lo, porque essa preposição aqui, nessa estrutura, essa preposição atrai o pronome, ou seja, obriga a própria. Bem, nossa quinta questão. Olha só, dica para você. Vamos falar agora da vírgula. Você sabe que, dentre os sinais de pontuação, a vírgula é o sinal mais explorado na banca CESP. Aliás, me permita ampliar aqui. Eu sei que o foco é CESP, mas você que está se preparando para qualquer outro tipo de concurso, você tem que ter na mente os casos em que a vírgula é empregada e os casos proibidos, tá? Em que a vírgula não pode ser empregada. A vírgula é sempre explorada. Pode contar, na prova do CESP e também na prova de outros concursos, sempre cai pelo menos uma questãozinha envolvendo vírgula. A vírgula é danada para cair em prova, então você tem que estar com essa matéria bem afiada, na ponta da língua. Mas vamos ler o enunciado. A vírgula, logo após o termo máquina, na linha 12, poderia ser eliminada sem prejuízo para a correção gramatical do período no qual ela aparece. Bom, antes de mais nada, você tem que entender o que o examinador está dizendo. Quando o examinador diz poderia ser eliminada, ele está tratando de um caso facultativo do emprego da vírgula.
Veja que no enunciado ele diz, tá, com outras palavras, que o enunciado está correto do ponto de vista gramatical, do jeito que está escrito no original, e que a retirada da vírgula não prejudicaria essa correção. Então, o trecho ficaria correto com a vírgula, como já está, e sem ela. Então, a vírgula é facultativa, de acordo com a ideia do examinador. Bom, eu afirmo a você que esse item está errado. O examinador contou história para boi dormir. Você não pode cair nessa conversa, no canto da sereia. Não pode. Por quê? Galera, olha só, vamos até a linha 12. Mas antes, vamos começar aqui na linha 11. Vejamos. Após espiões poloneses terem roubado, o que eu tenho aqui? Uma locução verbal. Vou chamar de LV. Locução verbal. Uma cópia da máquina, pronto. Aqui está a bendita, a vírgula. Será que eu poderia retirar essa vírgula? Claro que não. Por que eu não posso? Galera, olha só. Eu estou diante de uma oração subordinada. Tá? Por que é oração? Porque eu tenho uma locução verbal aqui, ó. Uma oração subordinada adverbial. Presta atenção em uma coisa, galera. Olha só. A vírgula tem seu emprego obrigatório para isolar oração adverbial intercalada ou antecipada. Antecipada é quando ela aparece antes da principal, geralmente iniciando o período. Intercalada é quando ela aparece no meio do período. Qual é a posição natural da oração adverbial? Ora, toda oração subordinada tem sua posição natural após a oração principal. Se ela não está nessa posição, a ordem não é direta. A ordem foi trocada. Então, você tem que ficar atento. Para ampliar a nossa explicação, eu quero dizer o seguinte, ó. A vírgula separando orações, tá? Aproveitando a questão. A vírgula é empregada para separar orações coordenadas, tanto as assindéticas, tá? São aquelas que não têm conjunção, tá? Assindética é sem o conectivo, sem a conjunção. Então, ó, aqui, ó, pare, olhe e siga. Vírgula obrigatória, você tem que empregar. Mas a vírgula também é empregada para separar as coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas com conectivo, com conjunção, tá? Olha aqui o conectivo adversativo. Então, você tem a vírgula aqui. Qual é a observação que eu faço a você? É quando você estiver diante de uma coordenada sindética aditiva. Por quê? Porque, nesse caso, o emprego da vírgula é facultativo, tá? Anote aí, ó. Facultativo. Albert, eu pensei que fosse obrigatório o emprego. Não. Nesses dois casos aqui, com as orações aditivas, eu posso empregar. O emprego é facultativo. Quando eu tenho sujeitos diferentes, olha aqui, ó. Foi. Quem é o sujeito do verbo foi? É o pronome ele. Quem é o sujeito do verbo foi da segunda oração? É o pronome ela. Então, a nossa tese está confirmada. Os sujeitos são distintos. Segundo caso, eu já tenho aqui a conjunção aditiva. A partir da segunda oração, e se estendendo até a terceira, eu tenho a repetição do conectivo. Então, nesse caso,
eu posso também empregar a vírgula. Emprego é facultativo. Cuidado! Olha o símbolo da caveira. Cuidado, perigo, danger. Olha só. Aqui, a vírgula é obrigatória. Por que a vírgula é obrigatória? Eu não estou diante de uma conjunção aditiva? Não. Vou repetir. Não. Veja o sentido da oração. Aliás, da frase. Estudou. Qual a expectativa natural? Se a pessoa estudou, a expectativa é que ela tenha passado. Mas olha o que aconteceu. Não passou. Então, essa ideia contrária, essa ideia adversa, revela para mim que, na verdade, eu estou diante de uma oração coordenada, sindética, adversativa, tá? Então, cuidado, quando a conjunção e for equivalente à conjunção mais, a oração vai ser oração adversativa. Nesse caso, tá? Olha aqui a letra B. Olha aqui em cima a letra B. Então, nesse caso, a vírgula é obrigatória. Tudo bem? Mas vamos adiante mais um pouquinho. Letra C. A vírgula também serve para separar orações adverbiais antecipadas. Ora bolas. Foi isso que eu expliquei ao resolver a questão. Veja que o examinador do CESP, ele cobra esse conceito de você em suas provas. Então você tem que ficar atento. É caso de vírgula obrigatória, não pode tirar. Por exemplo, ao anoitecer, saíram. Então veja, o que eu tenho aqui? Oração principal. Tá? Ao anoitecer, oração subordinada, adverbial, antecipada, vírgula obrigatória. Mas e o segundo caso? No segundo caso, a ordem está direta. Olha a minha oração subordinada adverbial, onde é que está? Bom, nesse caso, quando a oração adverbial aparece depois da oração principal, a vírgula se torna facultativa. Então, compare os dois casos. Caso de vírgula obrigatória é o primeiro. Caso de vírgula facultativa é o segundo. Na letra D, vamos pegar aqui, ó. Separa orações subordinadas, adjetivas e explicativas. Então, veja. A adjetiva explicativa, do ponto de vista semântico, traz uma informação que já é intrínseca ao substantivo, ao termo de referência. É uma expressão, digamos assim, apenas que expõe uma característica natural daquele termo, intrínseco a ele. Tá? Já a oração adjetiva restritiva, do ponto de vista semântico, como o próprio nome diz, restringe o valor semântico do termo de referência. É uma informação que vai ter um impacto no significado daquela informação. É uma informação essencial, não é meramente de caráter explicativo, tá bom? Agora, do ponto de vista estrutural, a oração adjetiva explicativa, ela é isolada da sua oração principal. Geralmente, nós isolamos a oração adjetiva por vírgulas. Porém, é plenamente possível surgirem o quê? Para isolar a oração adjetiva? Parênteses e também o quê? Os travessões. Plenamente possível. De qualquer forma, para isolar a oração subordinada adjetiva explicativa, a vírgula tem o seu emprego obrigatório. Bom, galera, olha só. É isso que eu queria
falar para você, tá ok? Chamar aqui a câmera para mim agora, tá? Completamos aí o nosso tempo de aula e eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Observe que foram dicas pertinentes à banca CESP, para quem está se preparando para algum concurso aí. Perceba como em 2018 o examinador elaborou as suas questões. Joia? Então, a dica que nós temos aí são essas que eu apresentei nesse nosso período de aula. Bom proveito, eu vou lá para o chat, vou tentar responder algumas perguntas e esclarecer, elucidar outras questões, se assim vocês desejarem. Um grande abraço, galera, e até a próxima aula. Tchau!